Olá, seja bem-vindo mais uma vez no nosso canal. José, hoje é português com José Nada. Então, neste momento, temos aqui o nosso tópico, Introdução à Gramática. Então, sabemos muitas vezes que na língua portuguesa, principalmente para estudiosos da gramática, tem sido dificultoso ao entendermos a função da gramática. Então, no aula de hoje será muito fácil, rápido e prático. Como vedes que temos aqui a forma mais simples e prática de estruturarmos a nossa matéria gramaticalmente. Então, estamos aqui, primeira parte, a fonologia. Então, por que estruturamos assim? Talvez muita gente pode lá em casa perguntar. Nós estudamos a gramática, entendemos a primeira parte, vimos aqui a morfologia, a sintática e a fonologia de uma forma desorganizada, mas hoje vamos aqui ordenadamente estudar a gramática. Temos aqui a primeira parte, temos aqui o número 1, 2 e 3. Por que só temos o número 1, 2 e 3, já que não temos nenhum? Fere, nós temos aqui a fonologia e a primeira parte da gramática, porque nós temos aqui as duas partes, fono e logia. Primeiramente, devemos ter em conta que a palavra fonologia vem do grego, onde nós temos fono, que é som, e logia, estudo. E como que vamos encontrar aqui? Olha a função. A fonologia tem a função de estudar os sons. Isso vamos falar da ortografia, vamos falar das sílabas e também vamos falar das consoantes, semivogais e vogais. Primeira parte, nós devemos ter em conta a ortografia para estudarmos a fonologia e nela vamos encontrar também os sons e vamos encontrar nos sons as sílabas. Então, se a gente entendermos essa parte, vamos entender primeira regra de fonologia. Então, se entendemos como dividir silabicamente as palavras, assim teremos em conta os sons. Nos sons vamos encontrar as vogais, semivogais e as consoantes. E na ortografia vamos entender como escrever corretamente. A palavra ortografia vem do grego, onde orto quer dizer correto e grafia escrita. E temos a segunda parte que é a morfologia. A morfologia vai ser o reino das palavras. O reino das palavras por quê? Porque morfo significa forma, elogia, estudo. Então, preste atenção. Morfo vai ser a forma das palavras isoladamente dentro de um contexto. Por exemplo, se falarmos que o João vai para a escola. Então, temos aqui o João vai para a escola. Morfologicamente, ele vai estudar a forma de cada palavra dentro ou fora de um contexto. Vamos encontrar aqui João. Vamos ver que João vai ser um substantivo próprio. Então, ele pega a palavra, ele tira dentro do contexto, então ele estuda. Vamos encontrar morfo, que significa forma, e logia, que é estudo. Então, ele vai estudar a forma das palavras fora do seu contexto. E nela vamos encontrar a estrutura, a classificação e a formação das palavras. Na estrutura das palavras, nós vamos encontrar as desinência, radical e os afixos. E na formação, vamos encontrar a palavra formada por prefixação, sufixação, isso vamos encontrar parasintético, entre outros. E temos aqui a sintaxe, quer dizer, a sintaxe é a parte mais difícil de entendermos e nela consistem muitas matérias. Se vemos aqui na sintaxe, vamos encontrar que a sintaxe não tem uma radicalidade na sua estrutura. Ou seja, a sintaxe, vimos que a fonologia, a morfologia, ele tem uma formação radical, onde fono, som e logia, estudo. E nós aqui também na morfologia encontramos morfo, forma, elogia, estudo. Então, quer dizer que esta parte tem a sua radicalidade do grego. Já na sintaxe não, porque a sintaxe vai estudar a função das palavras dentro de um contexto. Ou seja, nós dividimos, ou seja, classificamos morfologicamente e sintaticamente. Olha a diferença entre análise morfológica e análise sintática. Por isso que durante a nossa lição nós vamos entender como dividir morfologicamente cada palavra e sintaticamente. E se você pegou
você entende que morfologia, ele vai estudar a palavra fora do contexto. Ela pega o João, vai à escola, então pega o João fora do contexto, diz que ele é um substantivo. Então, assim, a cadeira é linda. Ela pega a cadeira fora do contexto, ele pega que a cadeira é um substantivo, linda é o adjetivo. Então, ele vai estudar ali. E dentro dela, vamos encontrar na classificação das palavras. Ok. E assim, vamos agora na sintaxe que já estão. A sintaxe, ela vai estudar as palavras em função do contexto. Por exemplo, numa forma mais prática, se eu estiver a dar aula, então a minha função aí é de um professor. Se eu estiver a andar com meus pais, a minha função é de filho. E se eu estiver em qualquer lugar da circunstância, ali vamos relacionar, ou seja, ele terá um nome. Ele estuda em função do ambiente que se faz. E já que a morfologia, ele não estuda a função, estuda a estrutura. Se a morfologia me estudar, vai falar que eu sou um ser humano e estou classificado como pessoa. É na morfologia. Já na sintaxe, ele viver não fazendo nada, então não consegue me classificar. Ele vai me classificar segundo o ambiente onde estou e o trabalho que eu vou executar. Se eu estiver dando esse repito aqui, para executar o trabalho de um professor. Então ele faz, não. O professor já está dando aula. Então, o que ele está fazendo? Qual é a função dele? A função dele é o professor. Então, a sintática vai estudar a função das palavras dentro de um contexto, ok? Então, temos aqui, vamos dar um exemplo de uma frase. O João é muito inteligente. O João é muito inteligente. Então, sintaticamente, analisamos essa frase e vamos ver que o João é o sujeito. Já o João aí não é o substantivo próprio, porque ele está classificado a função que o João está a executar dentro da frase, ok? Tá, então vamos prosseguir. Temos aqui, o João é inteligente. Tá, pegamos o João, sujeito, é predicado, é o quê? Inteligente, complemento direito. Como que é o complemento direito? Porque diretamente está falando que o que o João é. Então, análise sintática é muito fácil, rápido e prático, porque só sabemos que ele, esses dados, devemos saber que ele estuda a função das palavras dentro de um contexto. E já a morfologia, ela vai estudar a forma, a estrutura das palavras fora do contexto. Tá? Então, acreditamos que está claro aqui. Se você acompanhar nosso vídeo, vamos sempre detalhar outros vídeos, fonologia, morfologia e assim sintática. Ok, agora chegamos a outra parte, a semântica, ok? Por que a gente não enumerou semântica e estilística? Porque a estilística nem tem regra de como estudar. Até em outras gramáticas são estudadas a fonologia, morfologia e a sintaxe. Mas nós aqui vamos estudar a gramática no seu completo, tá bom? Então, na gramática, se acompanhar variáveis, elas só têm o subtítulo. Fonologia, morfologia e sintaxe. Mas nós nos perguntamos, nós encontramos também o significado e o sentido das palavras. Então, quando falamos do significado e o sentido das palavras, nós ali estaremos dentro da semântica, tá? Ok, então, nas palavras semânticas vamos encontrar as denotativas e as conotativas. As palavras denotativas são aqueles que vão ter um significado próprio, mas sem o sentido da frase. E já nas palavras conotativas são aquelas frases aquelas palavras que têm sentido, mas não significado próprio, tá bom? Vamos dar aqui um exemplo. A minha mãe não deu bola nas minhas queixas, tá bom? Essa frase, a minha mãe não deu bola nas minhas queixas, ali temos a palavra bola. Bola aí tem o sentido de atenção, tá? A minha mãe não deu atenção nas minhas queixas, mas nós vimos que o significado da palavra bola é uma esfera redonda, ok? Bola é uma esfera redonda. É isso o significado das palavras. É a semântica. Ela vai nos dar muitas palavras que têm significado próprio, mas não tem sentido na frase. Vamos ver aqui. Tem uma palavra muito comum, a minha mãe pariu, ok? Parir significa dar à luz, ressurgir alguém. Isso aqui é o sentido, o significado da palavra parir. Mas, na frase, nesse contexto,
a minha mãe pariu, ou seja, a minha mãe deu a luz, não se utiliza, porque essa frase não tem um sentido próprio dentro dessa frase. Então, ali nós entendemos que minha mãe deu a luz. O meu animal, o meu cão, pariu. Então, esse significado da palavra pariu, do verbo parir, utiliza-se para animais. Por isso que a semântica vai ser muito importante para diferenciarmos o sentido e o sentido e o significado das palavras, tá bom? Tá. Então, se a gente perceber o sentido e o significado das palavras, não vamos nos importar muito com o significado das palavras, procurar dicionário, utilizar termos, não. Mas nós vamos saber que tem palavras que têm um significado próprio, mas não tem sentido dentro do contexto. E temos aqui, por último, a estilística. O que vai ser a estilística? A estilística, ela vai estudar as figuras de estilo. Porque durante a caminhada, os poetas, eles entenderam que precisamos reforçar alguma palavra. Por exemplo, eu vou sumir a sumida. Ok, eu vou sumir a sumida. Os poetas, isso falavam para expressar o sentimento de que a coisa é muito importante. Então, eles chegavam à conclusão de que, para chamar a atenção para as pessoas que irão nos ouvir, então eles precisavam reforçar na sua comunicação. Por isso, daí surgiu a estilística. Vamos a ver na estilística, a frase enfática, entre outras, então será muito importante. Talvez você tenha dito que é erro. Não. Você quando fala, vou subir a subida, então para os poetas, eles passavam o pleonasmo. Quer dizer que a frase está correta, mas para quem não sabe, ele tem que entender que ele usar a figura de estilo. Por isso que durante as nossas aulas, nós vamos falar da fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e a estilística. Então, com mais calmas, na próxima aula, preste atenção, vamos detalhadamente falar da fonologia e morfologia, sintaxe, semântica e a estilística. Então, para hoje, tínhamos a nossa aula Introdução à Gramática. Então, estudamos a gramática tendo em conta na organização. Primeiro, fonologia, morfologia, sintática, semântica e a estilística. Mas não tem variações, ou seja, não tem regra de como estudar a semântica nem fonologia. Você pode começar a estudar a sintática, a estilística, depois semântica, ou vice-versa. Mas, nesses três, você tem em conta fonologia, morfologia, sintática, tá? Então, para a nossa aula de hoje, temos em conta a parte muito importante para estudarmos ou entendermos a gramática, precisamos saber a regra de como estudar a gramática. Então, isso precisamos fazer uma breve introdução de como estudar a gramática. Então, esperamos você na próxima aula. Talvez tenha dúvida, né? Deixa aí os seus comentários. Nós, na próxima aula, vamos tirar a dúvida de todos vocês. Tá bom? Tchau e esperamos a próxima aula.